Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, começamos mais uma edição do programa Saúde Animal. Nós estamos, como toda semana você sabe, né? Nós temos uma edição inédita às quartas-feiras e depois as reprises também durante a semana. E você pode rever algumas das nossas edições pela internet. Basta acessar, fazer a sua busca lá no YouTube ou então acessar um blog que eu tenho, exclusivo, lenisalmeida.blogspot.com, e lá tem Saúde Animal, você também vai encontrar alguns dos nossos programas. Na página da Unimar, unimar.br, você também vai encontrar alguns vídeos, mas o importante é que você assista, compartilhe e divulgue as informações que você receber aqui por meio do nosso programa. Esse é o nosso principal objetivo, falar de saúde pública sim, através da medicina veterinária e da zootecnia aqui no nosso Saúde Animal. Nosso convidado de hoje é o médico veterinário, o Dr. Silvio Barbosa Pena. Ele vai falar sobre dermatologia em cães e gatos, em pequenos animais, animais de estimação, domésticos, que estão muito próximos a todos nós no dia a dia. Doutor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Ele que é egresso da Unimar, da primeira turma, formado e tem uma história, uma trajetória de estudos e de progresso muito importante, né, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer o doutor Fábio Manhoso pelo convite. E o meu objetivo é passar algumas informações para o proprietário de pequenos animais. Sim, principalmente no que diz respeito à dermatologia. Principalmente. Não é? Bom, mas antes de entrarmos nesse assunto, que eu tenho certeza que é de interesse de todos, vamos conhecer um pouquinho da história, né? Como aluno e depois fazendo a sua especialização, saindo de Marília, buscando sempre outras informações, doutor. A minha história e meu currículo, assim que eu terminei o curso de Medicina Veterinária, eu achei importante me especializar. Prestei uma prova em Botucatu, na Unesp, e fui aprovado na residência de pequenos animais. Fiz 2 anos de residência e depois fui trabalhar a campo e depois vi a necessidade de fazer o mestrado. E realizei o mestrado na área de dermatologia veterinária. Sempre foi assim uma paixão pela dermatologia. No início do curso sempre tem aquela dúvida, né? Mas depois já é necessário mesmo fazer uma escolha, porque o campo é muito amplo da medicina veterinária. Como a medicina, né, a veterinária segue os passos, né, de especializações. Sim. Muito bem. Nós temos imagens, porque as imagens nos ajudarão, não é, certamente a perceber com mais facilidade os temas abordados aqui pelo doutor. Então vamos já às primeiras imagens, porque na prática fica mais fácil de compreender, não é? Porque são sinais, muitas vezes começam discretíssimos, não é? E ali, então nós já começamos com a apresentação do professor, mestre Silvio Barbosa Pena, não é? A sua graduação, a sua residência, o mestrado em dermatologia e a sua clínica, que é a Center Dog, aqui em Marília, que eu vou até reforçar aqui o endereço, Avenida República 4620, o telefone é o 3425-6088. E já vai ter uma filial, né? É a esquina da Avenida Vicente Ferreira com a Salgado Filho, próximo ao Cristo Rei. Ah, que bom. Esse é um importante sinal, o crescimento do setor. Muito bom. A expansão. Bom, com a expansão vem a preocupação com os cuidados, né? O bem-estar animal, porque ter um animal em casa nos traz muita alegria, muito prazer, muita satisfação. Mas nós precisamos ter a consciência, né, e a responsabilidade do que significa esse ser vivo que fica transitando dentro de casa, sobe na cama, dorme com as crianças, quer dizer, é um perigo. Tornou um membro da família, É um membro da família, membro da família, tratado com muito carinho, mas a gente precisa entender que eles transmitem sim doenças que são as zoonoses, né, doutor? A gente pode começar a falar sobre isso. Você pode passar o primeiro claro, slide, fazendo favor? Lá, então, para a primeira foto, para a gente começar a entender. Então, eu coloquei essa primeira doença, que é uma doença de origem viral, que acomete muitos cães, que é a sinomose, e ela tem várias alterações na pele. Aquele primeiro slide ali, que tem aquela pústula, aquele ponto amarelo, é uma pústula, é um sinal que o animal tem uma infecção. E que região que é ali? Aquela região, geralmente, no caso da sinose, é na região do abdômen. Do abdômen. Já aquela lesão nas patas, no coxim plantar, ela tem um espessamento do coxim plantar, aumento da queratina. E
o slide na ponta do ouvido é um espessamento também da pele na região do focinho, que são alguns sinais que levam ao diagnóstico dessa doença, que é muito difícil do veterinário tratar, e o proprietário precisa saber que o principal prevenção dessa doença é a vacinação. Vacina importada, feito pelo médico veterinário. Exatamente. E já logo nos primeiros meses... A partir de 45 dias é a primeira vacina e tem que ser feita a revacinação todo ano. E é uma doença fatal, Fatal, né? Muito difícil de tratar. E o animal sofre demais. E o proprietário e a família, todos sofrem. Todos sofrem. E altamente contagiosa. Altamente contagiosa para os outros animais. Muito bem. Aqui vamos então para a segunda imagem. Eu classifiquei essa doença da pele como a origem bacteriana. Entendi. A dermatite superficial, no cão, ela é muito frequente, né? Diferente do ser humano, sim, que é difícil ter essas infecções de pele. Já no cão é muito frequente. É uma característica do cão. Mas ali nesse caso a gente consegue perceber se o animal tiver muito pelo. Como é que funciona isso? É interessante a sua pergunta. Por quê? O proprietário vai notar que o animal começa a ter coceira. Ele dá esse e começa a ter essas lesões ou algumas caspinhas. Solta aquela lesão seca e solta a caspa. Né? E prurido, coceira. Entendi. Então o animal se coçando o tempo todo. É um sinal que o proprietário precisa levar o animal ao médico veterinário. E sabe que nessa hora é importante também, quando a gente fala em pequenos animais, a importância do pet shop em si, né? Porque tem o banho, não é? Então por isso que há necessidade, a gente sempre fala aqui, de um médico veterinário responsável no pet shop. Muito importante. O próprio funcionário treinado para dar banho, perceber algo de diferente no animal, avisar o proprietário para já agendar a consulta, não é? Porque é nesse momento que às vezes alguém pode perceber algo diferente, porque dificilmente a gente dá banho hoje no animal em casa, né? É uma tendência, né? E a equipe do salão de estética, né, do pet shop, tem que ser treinado pelo médico veterinário para passar essas informações e, consequentemente, o veterinário entrar em contato com o proprietário para passar esses detalhes. Sim, falou, olha, precisa... E aí entra aquela história também que a gente sempre brinca, que não tem assim, dá uma olhadinha no animal, é consulta. Esse é um hábito que o proprietário precisa se conscientizar. Como uma medicina, o médico tem que ter o retorno financeiro. Exatamente. Né? Não, e porque a parte estética é uma coisa, de saúde é outra. Geralmente as duas estão juntas ali, né, dentro do mesmo espaço, porque é mais cômodo. Só que a gente precisa separar, né, a parte do consultório com o salão estético, não é isso? Mas uma tendência é ter tudo junto, né? A clínica, o banho e tosa, né? Então é uma tendência. Só que a pessoa precisa entender que a consulta é separada do atendimento estético. Realmente. E é fundamental. Fundamental. Não é? Essa outra dermatite profunda é quando a bactéria ela já atinge níveis mais profundos na pele, que o tratamento é mais difícil e o proprietário às vezes não tem essa noção que a pele é o maior órgão do nosso organismo. Exatamente. Tanto assim, humano como nos animais, né? Aquele cão que está ali embaixo é um pastor alemão que ele tem essa predisposição dessa infecção bacteriana com muita frequência. E o tratamento é longo, difícil e requer muita ajuda do proprietário para ter sucesso nesses tratamentos. Porque aí vem a parte também em casa dos cuidados de higiene, manter o local sempre limpinho. Medicações. A medicação correta. Correta. Porque geralmente é antibiótico. Pode ter alguma reação. Inclusive tem um slide no final que mostra um animal que tomou uma medicação e teve reação. Que judiação, né? E esses animais todos foram contaminados por contato com outros animais? Não. Geralmente, essas doenças... Como a pele é o reflexo da saúde interna, reação. É um reflexo, então manifesta na pele. É autoimune? Não autoimune é outra definição. São animais que têm uma resistência mais baixa e manifesta essas doenças. E aí quando chega na pele é porque... Que já está grave, realmente. Meu Deus. Essa é uma outra doença causada por fungo, né? É muito frequente, significa que o animal tem uma resistência baixa. Entendi. Aí tem que fazer uma investigação. Tem que fazer alguns exames, raspado de pele, né? Às vezes cultura, antibiograma, às vezes, caso mais grave, biópsia de pele. Sim.
E aí tem toda a questão também que a gente, dependendo da raça... Tem algumas raças que têm algumas doenças que propensas. são mais predispostas. A idade também, né, doutor? Animais mais velhos têm uma predisposição maior. E algumas raças têm algumas doenças dermatológicas que são mais características. Sim. Né? Nesse caso aqui é uma micose, né, causada por um fungo, né? Nossa. E tem essas lesões e pode passar até para o ser humano. É uma zoonose também, as micoses. Olha que imagem forte, ela vai corroendo, né? A impressão que a gente tem. Tem essas lesões que cai o pelo, que a gente chama de alopecia, é um sinal que o proprietário pode estar levando o animal ao médico veterinário, né? Sim, e transmissível ao ser humano. Ao ser humano, que essas é o mais micoses sério. pode ser transmitida. Pode passar o próximo. Vamos para o próximo, então. Nesse caso aqui é uma micose profunda, que o nome dessa doença chama esporotricose e é uma zoonose e passa para o ser humano. E de difícil tratamento, inclusive essas lesões na ponta, no focinho do gato, ela tem secreções e que o proprietário, se em contato com a pele íntegra, passa essa doença, essa micose para o ser humano, de difícil tratamento. Então, alguns animais que têm essas secreções, a gente orienta o proprietário a não colocar a mão. Se for manipular, colocar luvas. E o mais importante é levar para o médico veterinário para fechar o diagnóstico. Exatamente. E o gato, aí a gente entra num outro universo. É um universo paralelo, eu costumo dizer. Porque o gato, ele é muito arredio, né? Ele é mais introspectivo, então dificilmente a gente toca o gato com frequência, né, a mesma frequência que o cão. Às vezes, quando vai perceber, né, chega no caso ali do gato, olha que o focinho dele, o tamanho que tá. Eles chamam esse focinho de palhaço. Porque é uma bola já, né? E pode ser transmitido antes de chegar nesse nível. Quer dizer, às vezes o proprietário, por ter pouco contato com o gato, né, não se contagia ali e não percebe. Muito forte. Então é questão, né, de saúde pública, é uma zoonose, uma doença que o animal transmite para o ser humano. Tem que tomar muito cuidado. Essa é uma outra zoonose, que é uma sarna, escabiose, que é muito conhecida, e tem a lesão ali no ser humano, no braço, com lesões dessa sarna. E é uma zoonose altamente contagiosa para o ser humano e para os outros animais também. Ele tem que ser isolado e ter um tratamento específico. Hoje tem muitos medicamentos modernos que tratam essas sarnas. Não é mais admissível, não é? A gente perceber um animal, há tempos atrás a gente ainda podia entender no meio rural e tudo. Hoje em dia é inadmissível, não é, doutor? Porque o sofrimento para o ser humano e para o animal, se a pessoa quer ter um animal em casa, pelo amor de Deus, né? Não pode deixar. Olha isso. Essa é uma outra sarna, ela é conhecida como uma sarna vermelha, de difícil tratamento, e o animal, ele tem uma resistência baixa, imunológica, e apresenta essa sarna de difícil tratamento. O tratamento é muito longo e requer muita atenção e o cuidado do proprietário, porque essa é uma sarna que o animal vai ter pro resto da vida. Meu Deus. E quando cai diminui a resistência do animal, outras doenças vão chegando, que são aquelas doenças que ficam aguardando uma oportunidade para ser... São oportunistas, doenças oportunistas. Porque a resistência está baixa. E é um sofrimento, né? Então a sarna demodésica é frequente e de difícil tratamento. Muito bem. É muito triste de ver, né? Mas a gente precisa mostrar. E aquela campanha sempre que a gente fala aqui, né? Animal não é brinquedo. Requer do proprietário muito cuidado, como você falou. É uma responsabilidade do proprietário. Né? Agora, essa doença é uma que está chegando em Marília e na região, em Bauru, Araçatuba. Ela é muito frequente e é uma doença, uma zoonose, que o cão é o reservatório principal. Sim. E tem essas lesões, o animal perde peso, tem lesões de pele, ponta de orelha, as unhas crescem de maneira desorganizada, assim, muito. E é uma doença, uma zoonose muito difícil de tratar. Quando é diagnosticado pela Vigilância Sanitária Zoonose do município, o animal ele tem que ser sacrificado. E principalmente em Marília, já tem um caso em ser humano da leishmaniose e requer cuidados, principalmente nas regiões, na periferia da cidade, onde tem muita mata, porque o mosquito palha, que é o vetor, ele se multiplica em matéria orgânica. Então, na periferia da cidade, quem mora em bairros
né, na periferia da cidade e até próximo ao bosque, que tem muita matéria orgânica e tem mata, os proprietários têm que tomar cuidado. Tem algumas formas de prevenção, que tem algumas coleiras, né? Tem uma vacina no mercado e tem que estar sempre levando para o veterinário para essas orientações. E o mais importante é o diagnóstico precoce. Precoce, realmente, inclusive, Lenisa, animais que estão sadios, que começa com pequenas alterações, é interessante fazer o exame. Hoje tem exames rápidos. Para fechar o diagnóstico o quanto antes. Principalmente porque a Secretaria Municipal de Saúde, não é, por meio da vigilância sanitária também, do setor de zoonose, eles estão rastreando. Eles estão fazendo um excelente trabalho, eles estão de parabéns pelo trabalho. Muito rápido para alastrar na região. Alastrar. E é um perigo, é um risco seríssimo para todos nós, gente. Essa é uma outra doença muito frequente que está relacionada com as alergias nos cães, que ele tem muito prurido. Essa daí ela é chamada de DAP, dermatítica alérgica apicada de ectoparasita. Dentre esses ectoparasitas, o principal são as pulgas, que tem essas lesões, essas regiões que caem pelo. E o principal para fazer o tratamento e o controle das pulgas, o proprietário às vezes pensa que é só tratar o animal. E o animal, como aquela pirâmide mostra, o pico da pirâmide, 5%, são as pulgas que o proprietário está visualizando no animal. E o restante da pirâmide, 95%, que são os ovos, a ninfa e as pulpas, são 95% que estão no ambiente. Então ele tem que associar o tratamento com medicamentos modernos que você... Né, que são as bisnagas, as coleiras que você pinga na nuca do animal e controla tanto as pulgas no animal e vai esterilizando o meio ambiente dos ovos e das pulgas. Exatamente, porque às vezes a pessoa, exatamente isso que você diz, né? A pessoa cuida do animal e fala, mas aí toda hora tem pulga, que a sua casa está cheia de pulga. Realmente. Pode ser a casa mais linda do mundo, mas tem a pulga, não escolhe. Não é questão de, não é uma casa moderna ou de madeira, não é isso. É onde ela encontra o caminho para se instalar. Não é? Tem que fazer mesmo a dedetização, às vezes, da casa toda. E ali do caso do carrapato também, que a gente já vê. O carrapato que Meu Deus. Que provoca muita alergia, né? Além de provocar alergia, muita coceira no animal, transmite doença para o animal, leva o animal à anemia e o tratamento fica mais difícil, né? Por causa do carrapato. E o controle do carrapato também, para ter sucesso, tem que controlar o animal e o ambiente. E o ambiente. Você sabe que isso é uma questão de amor ao próximo também. Porque, de repente, você não cuida da sua casa e está colocando em risco a vida do seu vizinho. Porque eu já ouvi relatos de pessoas que fizeram denúncias, que vão à polícia, né, não sabem a quem pedir socorro, porque percebem o movimento dos carrapatos do muro do vizinho para o seu muro. Às vezes a pessoa nem tem animal em casa, né, fala, mas minha casa tem carrapato e eu não tenho animal, está vindo do vizinho. Quer dizer, é uma questão de saúde pública, de amor ao próximo, amor aos animais, e viver em sociedade requer esse tipo de consciência, não é? Você tem razão. Inclusive o carrapato, quando ele tem no ciclo a capivara, transmite a febre maculosa. Tem outra doença que está chegando, que é a doença de Lyme. Inclusive é uma dica para o proprietário não pegar o carrapato com a mão, porque transmite doença. Então o que é indicado? Pegar com uma luva ou uma pinça. Sim. Evitar o contato, né, o proprietário com a mão com o carrapato. Exatamente. E também, se persistir a existência do carrapato, óbvio, já tem que também tomar essas providências, né? Pedir a orientação do médico veterinário, cuidar da casa toda, falar com a vizinhança, fazer uma mobilização, porque senão todos saem perdendo. Esse outro slide mostra outra causa de alergias, que tem alergia alimentar e a atopia, que são inalação de esporo, de poeira doméstica e de outros produtos que tem na casa que pode dar muito prurido e causar essas lesões, como em ouvido, em região de axila, região abdominal, e causa muito prurido. E o grande detalhe é que, para fechar o diagnóstico dessas alergias, o profissional tem que ser o veterinário, porque não, inclusive nesse caso das alergias, não tem um exame específico. Por exemplo, em humanos tem o teste intradérmico. Sim. Já em veterinária, esse teste não funciona bem. Então tem que ter o veterinário especializado em dermatologia para investigar, para descobrir qual a causa dessa alergia, principalmente alimentar e
E a atopia, que é de fundo inalação de esporos, de poeira doméstica, de ácaros. Tem que conhecer muito bem, né? Por isso que a parceria do médico veterinário com o proprietário é fundamental, porque aí conhece a rotina da casa, conhece os hábitos, né? Rapidamente já pode detectar o que pode estar dando errado, né, com o animal. Meu Deus, o que é isso? Essa é um caso que eu estou tratando, faz 2 meses que eu estou tratando um caso de alergia por medicamento. O proprietário começou a tratar o animal, que ele tinha uma doença de base ou primária, né? Que sempre a gente investiga a causa primária dessas doenças, para não ficar dando qualquer medicamento. O proprietário começou a tratar e o animal apresentou alergia, nesse caso a cefalexina, que é um antibiótico muito usado, e o animal teve essa alergia e teve essas lesões na pele. Que coisa incrível! Mas o proprietário medicou por... Não, esse proprietário é um proprietário cuidadoso, responsável, que levou no médico veterinário, começou o tratamento, e em seguida teve essa reação. Nossa, então quer dizer, pode acontecer. Pode acontecer, por isso que a gente orienta, levar sempre, primeiramente no médico veterinário, para ele fazer um diagnóstico da doença primária, né, ou de base. Para não ficar arriscando tanto com remédio para lá e para cá e de repente criar um outro problema, não é? E se também acontecer, porque pode acontecer, né, de alguma reação inesperada, o médico já está ali próximo e já resolve, não é? Isso que é mais importante. Essa é uma outra dermatite, uma doença de pele que está aumentando a casuística, que é uma dermatite psicogênica. Por quê? O cão começa a lamber as extremidades das patas, tanto anteriores como posteriores. Como se fosse um toque, um estresse, uma coisa? Como se fosse um toque. Por quê? Hoje, com a vida moderna, com a correria, a família ou o casal vai trabalhar e o animal fica sozinho. Preso em casa. Preso, e aí ele começa a ficar muito na solidão e começa a fazer essas lesões na pele. Autoflagelar, né? Porque é muita energia que ele tem e aí ele precisa correr. E eu vejo, às vezes, a pessoa com uma casa minúscula, não é? Porque você compra a melhor ração, leva no melhor médico veterinário, mas você precisa entender que o animal tem o tamanho certo para o espaço certo. É considerado maus tratos você deixar um animal num espaço minúsculo. Fala, mas eu dou de tudo, mas não dá espaço para o animal, não leva para passear. Esse detalhe que você falou, levar o animal para passear, tem pesquisas que causam muito bem-estar para o animal, ele só de sair para passear. Claro. Então é indicado, tem que levar o animal para passear, ou às vezes, mesmo que a pessoa tem 2 animais, às vezes, se um fica doente, você dá mais atenção para um animal, o outro pode desenvolver essa lesão. Exato. Ou às vezes a mulher engravida, e tem o primeiro filho. Neném, chega uma pessoa nova em casa, ou qualquer coisa. É frequente essa causa também. Isso também é muito moderno dentro da medicina veterinária, né? Inclusive, a gente faz esse tratamento, levar para passear, ou arrumar um outro cão para adotar, para ele ter companhia. A nutrição aí é muito interessante, dar alimentos industrializados, porque é um conceito novo. Em pet a gente nem fala ração, a gente fala alimento industrializado. É um conceito novo, porque o mercado está crescendo. Então a nutrição é fundamental para melhorar essas lesões. Então o que o médico veterinário indica? Alimento prêmio e super prêmio, porque tem uma composição rica em vitaminas, em proteínas, inclusive ômega 3 e ômega 6, que tem ação anti-inflamatória, para ajudar a melhorar. O alimento, como para nós também, é um remédio, né? Que previne. Realmente. Que aí sim é a melhor saída, prevenir, por meio da alimentação e de um tratamento adequado, com carinho, né? Carinho. E carinho é levar para passear sim, né? É dar atenção, é conversar com o animal, porque domesticou a ponto de humanizar, né? Nós estamos praticamente humanizando os bichos, porque a gente conversa com eles. Você tem razão. É um barato, mas traz muito benefício para nós, para o ser humano. E então a gente tem que retribuir, não é? Doutora, eu preciso fazer uma pausa bem rapidamente, só para ouvirmos um pouquinho a palavra do aluno e a palavra do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, Dr. Francisco, que está toda semana conosco. Vamos lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Karine Gouveia, sou estudante do 7º termo de Medicina Veterinária aqui da Unimar. E eu gostaria de falar que o curso aqui é excelente, com excelentes docentes. A estrutura do Hospital Veterinário é muito bom. E atendimento tanto como raio-x, exames laboratoriais, clínicos, cirurgias. E é um curso
muito interessante, superou minhas expectativas. Desde pequenininha eu sempre sonhei, eu sempre gostei muito de animais e falava, eu quero cuidar de animais. Desde pequena, daí eu vi que não é só cuidar, né? Você tem a prevenção de várias doenças, não é só cuidar de bichinhos, é muito mais amplo, cuida da saúde pública também e superou minha expectativa. O Conselho tem procurado levar aos médicos veterinários responsáveis técnicos uma legislação condensada, no sentido de que o colega obedeça a todos esses princípios devidamente regulamentados pela nossa lei, não só o aspecto ético, né, ele exerça a sua profissão com o máximo de zelo, e isso eu tenho a segurança de que todos eles estão exatamente exercendo com perfeita ética, perfeito procedimento profissional. Isso só nos tem valorizado a nossa profissão. Muito bem, já voltamos, depois de ouvirmos a palavra da aluna, hoje também Dr. Francisco, que é um batalhador, né, pela profissão, e nós conversávamos aqui nos bastidores, né, sobre o desempenho da medicina veterinária em todas as especialidades que vem crescendo muito, e em dermatologia a gente também tem que aplaudir, né, porque não devemos nada a nenhum país desenvolvido, o quanto avançou a medicina veterinária, e a nossa região aqui é uma referência maravilhosa, não é, doutor? Nossa região é muito boa, tem bons profissionais. Eu fui num congresso em Curitiba em abril e a gente estava discutindo isso, que principalmente na dermatologia e todos os setores, como você falou, da medicina veterinária, está tendo um crescimento, muita atualização, muita tecnologia, e a gente está no caminho certo. E esse tema que você falou de dermatologia voltado para a saúde pública é um tema muito importante para a gente fazer as prevenções. E por isso eu já convido para retornar em outras oportunidades, para darmos sequências, inclusive para falarmos sobre o tema que é a otite, que o doutor estava me explicando aqui, que existem já novas técnicas na hora do banho, né? Tem que dar banho, mas tem que tomar cuidado para não tirar a proteção do ouvido do animal, não é isso? Não fazer a depilação do ouvido, porque esses pelos que ficam no conduto auditivo, ele tem função como cílios de fazer a limpeza. Exato. Então a gente treina a nossa equipe da Center Dog para fazer esses procedimentos corretos para prevenir doenças. Então, acho que essa é a questão fundamental da nossa conversa, né? Domesticar, tratar com carinho, sim, respeitando os limites. Porque o animal tem o seu limite. Tem o bem-estar do animal e do homem. Precisa ser respeitado. Vamos colocar o último slide do doutor, por favor? Com o endereço, né, da clínica, para que vocês possam também conhecer pessoalmente, trocar ideias, porque nosso objetivo aqui é despertar o nosso telespectador, né? Não há tempo suficiente, mas desperta, provoca reflexão e depois eles vão em busca de mais informações. Então tá aí mais uma vez, eu quero agradecer muito, doutor, pela participação, né, pela sua presença. Obrigado. E espero já contar com o seu retorno aqui para darmos sequência ao tema. Está de parabéns pelo programa, que está trazendo muitas informações para a comunidade e a região. E eu quero já também fazer um outro convite, porque em setembro, no Dia do Médico Veterinário, nós vamos fazer mais uma caminhada. O ano passado nós fizemos lá na Unimar, saindo do hospital veterinário, vamos fazer um percurso lá com os animais, né? E eu quero estender aqui o convite em nome, né, da coordenação do curso de medicina veterinária, estender o convite para que o senhor esteja conosco muito lá. Obrigado. Que uma grande festa e lá teremos a oportunidade de ter contato com os proprietários. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, sucesso sempre. Pelo programa. E até a próxima, doutor. Obrigado. Mais uma vez encerramos, chegamos ao fim da nossa edição de Saúde Animal. O programa é rápido, né, dinâmico e sempre com assuntos importantíssimos. Espero que vocês tenham aproveitado bem as informações. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo saudeanimal@unimar.br e assim a gente passa também os contatos dos nossos entrevistados. Obrigada a todos pela companhia, uma ótima semana e até a próxima. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.